Glória a Deus. Vamos abrir a Bíblia na primeira carta de Pedro, 1 Pedro, capítulo 5. E aí, a partir do versículo 5 até o 11, tem 4 conselhos. Na verdade, são mais, né? Mas se destacam aí 4 conselhos de Pedro. Talvez alguém possa dizer, mas Pedro, logo Pedro, né? Dando conselhos. Mas, meus irmãos, Pedro foi curado, não é? Pedro era um até a morte de Cristo e outro depois da morte de Cristo. Né? No período ali da ressurreição, pós-ressurreição, 40 dias ali, nosso irmão Pedro foi completamente curado. A Bíblia deixa claro que parece que a conversão dele aconteceu justamente naquela adversidade em que ele nega Jesus. Porque Pedro sai dali, aquele julgamento ali na Antônia foi o divisor de águas na vida de Pedro. O momento em que ele nega conhecer Jesus, com medo da morte, estava ali com medo mesmo, de saber que Jesus ia ser crucificado, né? Morto, Jesus havia dito isso. E aí ele fala, não, então o caminho para mim vai ser o mesmo. Ele estava ali tentando dar aquele apoio, todo mundo fugiu, é bom que se saiba isso. Todos os discípulos fugiram, apenas Pedro seguiu com Jesus. Né? Ele ainda está mantendo ali um pouco daquilo que ele tinha prometido, jamais negaria o Senhor. Mas na hora mesmo em que ele vê a morte é muito feia, né? Acho que não tem coisa mais horrorosa, horrenda do que a morte. Então Pedro fraqueja. Eu sei que você já deve ter criticado Pedro. É isso, Pedro, como é que nega? Será que nós também não negaríamos? Não sei. Eu acho que não, mas não sei. Pedro foi provado. Geisa falou aí sobre as provas desse tempo que nós estamos vivendo. E ele foi reprovado, mas ele foi humilde. Eu acho interessante a vida de Pedro por isso. Porque Pedro, quando nega Jesus, e a Bíblia diz que ele sai dali chorando amargamente, esse choro amargo de Pedro é um choro muito introspectivo, é uma autoavaliação das suas fragilidades, das suas limitações. E aí traz para si essa coisa de como eu sou ruim, como eu sou frágil. E aí, mas ele não se entrega. Creio que esse tem sido o problema de muitas pessoas que se afastam até do Senhor, porque elas acabam se entregando a um sentimento de inferioridade inaceitável e sem possibilidade de cura, de restauração. Foi o que aconteceu com o próprio Judas. Mas Pedro tem uma outra postura. Ele sai dali arrasado, mas não destruído, né? Não destruído. E ele então, quando tem aquele encontro com Jesus no Mar da Galileia, Jesus então olha para Pedro e pergunta: Pedro, você me ama? É uma pergunta difícil, meus irmãos, porque Pedro disse: eu te amo, mas Jesus não ficou convencido da resposta. E aí Pedro refletiu, e aí Jesus pergunta mais uma vez: Pedro, você me ama? Como se dissesse assim: você me ama mesmo? Pedro respondeu sim, mas Jesus continua. Jesus é o maior sábio que existiu, né? Conhece a alma da gente. Então Jesus pergunta a terceira vez. Eu acredito que talvez Pedro tenha pensado: eu neguei 3 vezes. Então, 3 vezes eu afirmei que não o conhecia. E naquela terceira vez, Pedro chorou. E ele disse: Senhor, o Senhor sabe todas as coisas. O Senhor sabe que eu te amo.
naquela terceira resposta de Pedro, é que Jesus, então, delega a ele um ministério. Apacenta as minhas ovelhas. Então, meus irmãos, Pedro foi um pastor, né? Tornou-se um pastor, Jesus o fez pastor. O primeiro pastor da igreja primitiva. Não foi o primeiro papa, né, como alguns dizem. Ele foi o primeiro pastor ali. A primeira pregação pública registrada na Bíblia foi Pedro que fez. E ali houve uma multidão de conversões. Os primeiros crentes, lá em Atos 2. E esse homem, meus irmãos, ele segue uma caminhada exitosa do ponto de vista do reino de Deus. Pedro passou por muitas dificuldades. Pedro foi preso, Pedro estava à beira de ser morto por Herodes. O anjo vai lá na prisão e arranca Pedro de lá. Pedro sofre perseguições de toda sorte. Pedro é torturado para negar sua fé. E ele permanece firme até que ele cumpre a sua missão e ele então é crucificado. Pedro foi um dos mártires mais destacados na Bíblia. Para quem não sabe, ele morreu crucificado de cabeça para baixo, porque ele não aceitou morrer como Salvador. Ele disse, eu não sou digno de morrer como meu Salvador. Então ele foi crucificado de cabeça para baixo. Esse é aquele Pedro que negou a Jesus. Mas é o mesmo Pedro que disse, Senhor, eu te amo. E Jesus disse, apacenta as minhas ovelhas. E aí ele traz aqui 4 conselhos na sua carta. Ele escreve 2 cartas, a primeira e a segunda. Capítulo 5, versículos de 1 a 11, ou melhor, de 5 a 11. 1 Pedro 5, de 5 a 11. Na minha tradução ele diz assim, do mesmo modo, jovens, sede submissos aos mais velhos, e todos vós, igualmente, tratai com humildade uns aos outros, porquanto Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Sede assim, humilhai-vos sob a poderosa mão de Deus, para que ele vos exalte no tempo certo, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Sede sensatos e vigilantes. O diabo, vosso inimigo, anda ao redor como leão, rugindo e procurando a quem devorar. Resistir-lhe, permanecendo firmes na fé, conscientes de que os irmãos que tendes em todo o mundo estão atravessando os mesmos sofrimentos. Ora, o Deus de toda graça, que vos convocou à sua eterna glória, em Cristo Jesus, logo depois de sofrido por um período curto de tempo, vos restaurará, confirmará, concederá forças e vos estabelecerá sobre firmes alicerces. A ele, portanto, seja o pleno domínio para todo sempre. Amém. Louvado seja o Senhor. Meus irmãos, que ricos conselhos o apóstolo Pedro nos traz. Primeiro ele fala aqui para os jovens. O título aqui na minha Bíblia é Conselhos, Votos e Bênção Final. Então, conselhos é a primeira parte. Ele diz aqui, primeiro ele aconselha aos jovens. Jovens, sede submissos aos mais velhos. Como tem faltado isso, meus irmãos, nos nossos dias, na nossa geração? Havemos uma geração de jovens rebeldes, insubordinados. Essa semana que passou, eu
vi um vídeo e fala tão claramente sobre isso. Aquele vídeo em que dois jovens muito novos, em uma sala de aula, um estava sentado no colo do outro. E a professora humildemente pediu que aquele jovem sentasse na cadeira. A cadeira estava ali para esse fim, e ele estava em uma sala de aula com outros colegas. E ele gritou para ela: não vou sair do colo do meu namorado. E falou isso de uma forma muito agressiva. E aí veio a outra senhora, se não me engano, coordenadora ou diretora, e também pediu a ele. E aquele jovem resistiu àquelas duas senhoras idosas, gritando que não levantaria, e começou a chamá-las de homofóbicas, de preconceituosas, e gritando horrores com aquelas duas senhoras naquela sala de aula. Esse é o retrato, meus irmãos, dessa geração. Pessoas rebeldes, insubordinadas, que não respeitam os mais velhos, que agridem os mais velhos, né, que não respeitam o estatuto do idoso. Então, isso é muito triste. Então, o conselho que Pedro dá: sejam submissos aos mais velhos, ou pelo menos respeitem os mais velhos. Porque isso, meus irmãos, é uma regra tão clara da vida, não precisa nem ninguém falar isso. Não é? Nós sabemos que existe uma hierarquia de idade, pessoas que já passaram por tantas experiências da vida, que podem nos ajudar e que devem ser reverenciadas, respeitadas. Pela manhã, o irmão Josafá falou sobre a questão de Ana e Eli. Então, isso, meus irmãos, mostra isso, né? Aquela mulher confundida com uma ébria, né? Embriagada, mas ela diz assim: meu senhor, eu não estou embriagada. Aqui está uma mulher angustiada, né? E não sai dali reverberando aquela ação do sacerdote. Eu não sei, como o irmão Josafá muito bem colocou de manhã, se nos dias de hoje Ana permaneceria na igreja, não é? Certamente não iria mais lá e aconselharia a ninguém que fosse, porque aquele sacerdote não era um bom conselheiro. Mas, enfim, meus irmãos, essa é a orientação de Pedro. E ele diz aqui: todos vós igualmente tratai com humildade uns aos outros, porquanto Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Que coisa maravilhosa. Deus concede graça aos humildes, mas resiste aos soberbos. O segundo conselho de Pedro está no versículo 6. Sede assim, humilhai-vos sob a poderosa mão de Deus, para que ele vos exalte no tempo certo. Humilhar-se debaixo da poderosa mão de Deus, para que ele exalte no tempo certo. Deus tem o tempo dele. Há o tempo de Deus, há a hora de Deus, que não é nossa, que não é o nosso tempo. A nossa tendência, irmãos, é sermos precipitados com as coisas. É querermos que Deus haja dentro do nosso tempo. E não é assim. Eu acho que esse sentimento está no coração de cada um dos irmãos. Se eu pudesse, se você pudesse, iria agora, daqui a pouco, para a cama e pegaria no sono, só acordaria depois da pandemia. Lá para 6 de setembro, alguma coisa assim. Aí acordar e falar assim: já passou? Pronto, então ótimo. Mas nós não sabemos as coisas, né? O tempo de Deus não é o nosso. Ninguém esperava que fosse acontecer uma situação dessa. Quando começou esse movimento da quarentena, lá em março, nós estamos aqui aquartelados desde o dia 18 de março, foi quando começamos a estruturar aqui a nossa casa para ficarmos
aqui isolados, né? Então, as mídias falavam assim, isso só lá para agosto, não sei o que. Falar que nada, isso é bobagem. Eu acho que em abril, final de abril, maio, a gente já vai estar livre desse negócio, já vai abrir tudo. Aí, meus irmãos, continuamos sem perspectiva. Então, a Bíblia manda que sejamos humildes, debaixo da poderosa mão de Deus, e aguarde o tempo de Deus. É um tempo em que nós temos que buscar de Deus esse discernimento. A igreja, como já foi dito, precisa ter essa postura de discernir, porque é isso que o mundo espera da igreja. Essa resposta, a paz. Jesus diz assim, a minha paz vos dou, não vos la dou como o mundo a dá. Há uma pseudo-paz no mundo. Mas não é essa paz que se acha ou se deve verificar na igreja, no corpo de Cristo. É uma igreja que tem a palavra, tem o evangelho, tem a promessa, tem o conforto e o consolo de Deus e precisa estar, de fato, com essa humildade, né? E esperando o tempo de Deus. No momento certo, Deus exalta, irmão. Aliás, o tempo da igreja na Terra é um tempo de humilhação. Talvez você não aceite isso, não é? Nem todos, mas é um tempo de humilhação, não é tempo de engrandecimento, de glória. A igreja não é uma igreja triunfante, aqui é uma igreja militante. Quem espera uma igreja triunfante aqui está equivocado. É isso que a Bíblia ensina. A Bíblia ensina que o tempo da igreja aqui é um tempo de lutas, é um tempo de humilhação. A igreja não é benquista. Os cristãos não são aceitos, benquistos no mundo, como Jesus não foi. Então, mas no tempo certo, essa igreja será exaltada. Ela sairá ali do status de igreja militante para o status de uma igreja triunfante. A noiva do Cordeiro, as bodas acontecerão e ela estará com o Senhor para sempre. Aleluia. Então seja humilde e espere com paciência o momento do Senhor. O terceiro conselho de Pedro, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Já falamos sobre isso, irmãos. Sobre essa inquietação, essa agitação, esse frenesi, né, do mundo. Hoje está todo mundo muito ansioso, a ansiedade dilacera a alma das pessoas. Né? Nós queremos ver o que vai acontecer, o pós-pandemia, como é que a economia vai se comportar, como é que as coisas vão se comportar, né? Enfim, é muita expectativa que são geradas no coração da gente, mas essa ansiedade não vai mudar o quadro do mundo. Pelo contrário, a ansiedade afeta até a nossa reflexão, afeta nosso crescimento, afeta a nossa fé, nossa esperança. E aí Pedro diz assim, lance sobre ele a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Não é para lançar sobre o mundo a nossa ansiedade, sobre a volta do comércio, do shopping, a normalidade das coisas, enfim. Todos nós desejamos, mas em vez de você ficar inquieto, de eu ficar inquieto, ore ao Senhor. Porque lance sobre ele. Porque é ele que tem cuidado, é ele que sabe o que vai acontecer. Irmãos, daqui a 1 minuto, não sabemos o que vai acontecer. Não sabemos. O futuro é uma interrogação muito grande. Para que você possa ter paz no coração, ter a sua imunidade boa, lance sua ansiedade no Senhor, porque Ele tem cuidado de nós. Se a gente pudesse mudar as coisas, a gente mudaria. Se a gente pudesse resolver, fazer diferente, faríamos diferente. Mas não está em nós isso. Lance a sua ansiedade sobre o Senhor.
E quarto conselho e último, sede sensatos e vigilantes. Sede sensatos e vigilantes. Por quê? Porque o diabo, vosso inimigo, anda ao redor como leão, rugindo, procurando a quem devorar. Meus irmãos, não tenha dúvida disso. Satanás vive buscando tudo quanto é de oportunidades em todas essas circunstâncias, nessas situações. O inimigo é esse o cenário propício para a sua ação. É esse o contexto propício para a ação do nosso inimigo, porque ele busca justamente na adversidade, na fragilidade, as suas oportunidades de ataque. Observe, ele diz assim, que o diabo ruge como leão. Não é um leão. O leão é um animal normal. Mas a estratégia dos leões, a estratégia das leoas, as caçadoras, o que são as leoas que caçam as presas, né? Os leões são folgados, eles esperam a leoa caçar para ele comer. Né? Então o leão é folgadão. E você observa que as leoas, elas têm a sua estratégia, elas formam suas alcateias e elas observam os animais que estão apresentando alguma fragilidade, quando eles estão caçando os búfalos, quando elas estão caçando outros animais mais potentes, que são os alvos preferenciais, porque tem muito alimento, né? Os quenus. Então, elas armam a estratégia e elas observam ali nos rebanhos aquele animal que apresenta alguma deficiência. E é esse que elas vão atacar. Não tenha dúvida, irmão. Satanás, ele busca os nossos pontos frágeis. Se a sua fragilidade é em uma determinada área e você sabe disso, vigie nessa área. Fortaleça essa área. Né? Lembra da Arca de Noé? O Senhor mandou calafetar por dentro e por fora. E Noé fez aquele trabalho, aquela embarcação imensa ficou ali na água durante todo o tempo e não houve infiltrações. Né? E Noé não era um profissional, era um amador. Mas ele calafetou por dentro e por fora. Sabe, muitas vezes a nossa vida, meus irmãos, ela tem ali um pontinho vulnerável, que há uma possibilidade de uma infiltração e a água vai passar por ali. Então vai lá e tapa aquele negócio lá, investe ali, busca Deus ali para que aquela área da sua vida que demonstra alguma fragilidade, alguma sensibilidade, um ponto mais fraco, ele possa ser imediatamente trabalhado, porque o inimigo vai buscar esse ponto na sua vida para atacar. Ele tem estratégias, não é burro, não é bobo. Né? Então Pedro diz assim, olha, sede sensatos, use a sensatez e a vigilância. E Jesus já tinha dito isso. Né? Jesus diz assim, vigie e ore, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. A carne da gente é fraca. Né? O espírito está pronto. E Paulo sabia disso, e lá em Gálatas ele fala, Gálatas 5, 22 em diante, Paulo fala da obra da carne, como está presente, e o fruto do Espírito, e um milita contra o outro. Né? E aí eu me lembro daquela ilustração, já falei isso na igreja, dos índios. Né? O índio, a tribo, ele não usava a palavra que a gente usa para se referir a Deus e ao diabo, né? Então ele chamava lobo branco Deus e lobo preto diabo. E ele ensinando ali, ele dizia o seguinte, olha, a quem a gente alimentar, esse fica forte e vence. Se alimenta o lobo branco vence. Se alimenta o lobo preto vence. Na sua linguagem, a sua forma de expressar, né? Ele passou essa mensagem interessante. Ele disse, se eu alimento a carne vai vencer. Mas se eu alimento o espírito,
é o Espírito que vence. E é isso que Jesus diz. A carne é fraca, o Espírito está pronto, a carne é fraca. Então, o que é que eu tenho alimentado mais nesse tempo de pandemia, né? Eu tenho alimentado mais a carne ou o Espírito, né? Pedro está orientando isso. Sede vigilantes, porque o diabo anda ao vosso derredor, ele não dorme. Ele é um espírito. Ele não sai de cena. Ele, o tempo todo ele está em cena, não é? E aí, se eu alimento meu espírito está forte. O inimigo não vai achar brecha, não vai achar espaço. Mas se eu alimento a carne com murmurações, com reclamação, com insatisfação, tantas outras coisas que a gente sabe, né? Então, eu vou ficar vulnerável nessa guerra da carne com o espírito. E aí ele finaliza dizendo exatamente assim: revestivo resistir, né? Permanecendo firmes na fé, consciente de que os irmãos que tendes em todo o mundo estão atravessando os mesmos sofrimentos. Não é só você que está sofrendo, ou que passa por lutas, não é só a Igreja Peniel, não é só os irmãos aqui, não é só em Salvador, não é só no Brasil, o mundo inteiro. A pandemia hoje é global, é mundial. Mas além da pandemia, os outros problemas acontecem no mundo inteiro, piores do que aqui, né? Igrejas sendo queimadas, missionários e pastores, irmãos sendo mortos, presos, torturados, né? Passando necessidades extremas. Então, às vezes a gente até está chorando de barriga cheia, considerando o contexto do mundo. E Pedro está dizendo aqui, ó, seus irmãos aí no mundo estão passando pelas mesmas lutas, mesmos sofrimentos. Verso 10 diz assim: ora, o Deus de toda graça, que vos convocou à sua eterna glória, olha, Deus nos convocou à sua eterna glória. Não é uma glória aqui, eterna. E nós fomos convocados para essa eterna glória. Ora, em Cristo Jesus, logo depois de ter sofrido por um período curto de tempo, o mundo aqui é um período curto, vos restaurará, confirmará, concederá forças e vos estabelecerá sobre firmes alicerces. Aleluia. Aí não tem como ser removidos desse alicerce, porque o Deus de toda graça nos convocou à sua eterna glória. E o versículo 11: a ele, portanto, seja o pleno domínio para todo o sempre. Amém. Ele fecha com o amém. Então, amados irmãos, esses são os conselhos, sábios conselhos do nosso irmão, o apóstolo Pedro, servo de Deus, pagou um preço alto e ele sabia o que estava falando quando ele escreve a sua carta, porque ele foi, de fato, uma testemunha fiel ao Senhor, curado completamente, convertido a Cristo depois de toda aquela situação. E então ele nos dá esses ricos conselhos. Primeiro, ao jovem para ser submisso, depois a nos humilharmos perante a mão de Deus para sabermos o tempo certo em que Ele nos exaltará, lançando sobre Ele a nossa ansiedade, e esse tempo é um tempo que precisamos muito lançar essa ansiedade no Senhor, né? Sobre o Senhor, e, por fim, ele diz: sede sensatos e vigiai, porque o inimigo não brinca em serviço. Que Deus nos abençoe, amados. Muito obrigado ao Senhor e a todos vocês, a igreja, pelo dia de hoje, esse domingo, e que possamos levar esses conselhos, essas dicas no nosso coração. Leia mais o capítulo 5 da primeira carta de Pedro. Certamente o Senhor tem mais conselhos aí nessa carta para nos dar, né? É uma carta bastante didática. Então, sigamos firmes em oração, submissos a Deus, tratando com humildade um ao outro, né?
sabendo que o Senhor está no controle e tem o domínio de todas as coisas. Amém? Deus nos abençoe. Vamos orar, encerrando o nosso encontro essa noite. Amado Deus, soberano e eterno, somos gratos a Ti por Tua palavra, por Tuas orientações. Somos gratos pela igreja reunida, pelo recurso virtual que o Senhor nos dá para esse tempo de comunhão. Apresentamos a Ti cada irmão, Senhor, que o Senhor conceda graça, que possamos de fato estarmos submissos, com humildade, lançando sobre Ti as nossas ansiedades, sendo sóbrios, vigilantes, ó Deus, entendendo que o inimigo tem suas ciladas astutas, mas que o Senhor nos dê o discernimento para sabermos, ó Deus, o que vem de Ti, o que não vem, identificar a Tua voz, que é completamente diferente. Glórias ao Teu nome. Te agradecemos e pedimos a Tua bênção, em nome de Jesus Cristo, Teu Filho amado, que vive e reina para sempre. Amém. Deus seja louvado, irmãos. Receba a bênção do Senhor. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor Amém. te contemple sobre a sua vida, suas necessidades, e levante o seu rosto, né? E Amém. dê a paz que você precisa e que todos nós precisamos nesse tempo difícil. Deus os abençoe, em Jesus. Amém.